abençoe-nos. Amém. Amém, irmã Elza. Deus abençoe. Quando a dor te consome, adorar a Deus acima de tudo é adorar no dia do luto. Glória a Deus, né? Eu saúdo a amada igreja do Senhor Jesus nesta noite com a paz de Cristo, né? E como a irmã já falou nesta noite, muitos poderiam estar aqui nesta noite, muitos gostariam de estar aqui nesta noite, né? Mas não tiveram, né, oportunidade ou não conseguiram estar aqui. Então, nesta noite é um privilégio nós estarmos aqui reunidas em nome do Senhor Jesus, né? E a palavra é de Deus. E essa palavra, ela tem nos sustentado, ela tem nos confortado, né? Ela tem nos dado a certeza da nossa salvação. Ela tem nos dado força para que nós continuemos nessa caminhada. Existem momentos difíceis, existem momentos de dificuldade. Todos nós tem dia que às vezes não quer levantar da sua cama, mas o Senhor tem sempre nos ajudado. Estava comentando aqui agora há pouco com a irmã Dalva, né? Uma irmã que é vizinha aqui, que ela disse que está aqui nesta noite porque o pastor Paulo vendeu pamonhas para ela, né? Então, a irmã Dalva, a senhora é muito bem-vinda nesta noite conosco. Nós queremos dizer para a senhora que nós somos um povo pequeno, a senhora está vendo aqui, né? Com a pandemia, às vezes, né, ainda diminuiu um pouquinho mais, e tem pessoas idosas que não estão vindo para se preservar, mas nós quero dizer também nesta noite para a senhora que nós temos um grande Deus conosco, né? Porque já vai fazer, né, 27, né? Sempre eu erro, né, pastor? 27 anos que nós estamos aqui de portas abertas, né? E até aqui nos ajudou o Senhor. Como falou a irmã Rita, né? Nada nos faltou. Nada tem nos faltado. Nem fisicamente, vamos dizer, materialmente, né? Nem espiritualmente. O Senhor tem suprido todas as nossas necessidades. Se alguém, né, não permaneceu, não está aqui conosco, não somos, né, nós que vamos julgar, mas nós que permanecemos, né, nós temos visto a glória de Deus todos os dias nas nossas vidas, né? Nada tem nos faltado. A luta vem, mas é para nós nos aproximarmos mais do Senhor, né? Então, nesta noite, essa palavra foi o que o Senhor me deu, e nós estamos aqui porque o Cláudio insiste muito, mas eu agradeço a Deus nesta noite pela oportunidade. Paulinho, titia vai precisar muito de você, fica atento aí, tá? Então, nós vamos nesta noite abrir a palavra do Senhor, lá no livro de Jó. Cola aqui, irmãos, porque pregar é com o pastor Paulo. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, eu vou começar a palavra do Senhor lá em Jó, no capítulo 19, né? Aleluia, Jesus. Aleluia. Jó 19, a partir dos versos 7, né? A palavra do Senhor, toda ela é completa, né? Ela fala conosco todos os dias, né? E todos conhecem muito a história de Jó, né? É uma história muito conhecida, todo mundo conhece a história de Jó, né? A palavra do Senhor fala, num princípio lá do livro de Jó, que Jó era íntegro, né? Não estou lendo ainda, irmãos, né? Esse é do capítulo 1, que Jó era íntegro, reto e temente a Deus. Então Jó, ele não se corrompia
Hoje o que a gente mais vê, né, é a corrupção, né, em todas as áreas da vida do ser humano, né? E a palavra do Senhor falou que Jó era honesto, né? Ele era íntegro, não se corrompia, ele tinha uma conduta, fala, irrepreensível diante dos homens e diante de Deus. Jó era reto e correto. E sobretudo, o mais importante da vida de Jó, ele era temente a Deus. O que significa nesta noite, né, no meu coração, o que é ser temente a Deus? É ter um profundo respeito para com Deus e uma grande obediência para com Deus, né? Esse era Jó, um pouquinho, né, vamos dizer, da personalidade da vida de Jó. Todos conhecem que ele era o homem mais rico do Oriente, né? Que tinha filhos maravilhosos, fazendas, gados, ovelhas, todas as riquezas. Ele era o homem mais rico do Oriente. Mas chegou um tempo na vida de Jó, como chega na minha vida, como chega na vida de cada um de nós, como chega na vida de qualquer pessoa, irmãos, né? A diferença é como que você vai sair dessa passagem, né? Desse momento da sua vida, né? Então vamos começar a ler lá Jó 19:7. Depois eu peço para os irmãos, quem tiver tempo, ler o livro inteiro de Jó, é maravilhoso, né? E também o capítulo completo, porque a gente não pode estender muito, que às vezes a gente até quer, mas não pode, né? Então a palavra de Jó 19:7 diz assim: eis que clamo violência, mas não sou ouvido, grito por socorro, porém não há justiça. O meu caminho fechou, ele fechou, e não posso passar. E nas minhas veredas pôs trevas, da minha honra me despejou, e tirou-me da cabeça a coroa, arruinou-me de todos os lados, e eu me vou. Arrancou-me a esperança como a uma árvore, inflamou contra mim a sua ira, e me tem na conta do seu adversário. Juntas vieram as suas tropas, prepararam contra mim o seu caminho, e se acamparam ao redor da minha tenda. Olha a situação de Jó. Pôs longe de mim os meus irmãos, e os que me conhecem como estranho se apartam de mim. Os meus parentes me desampararam, e os meus conhecidos se esqueceram de mim. E os que se abrigam na minha casa, e as minhas servas não me têm por estranho, e vim ser estrangeiro aos seus olhos. Chamo o meu criado, e ele não me responde. Tenho de suplicar-lhe eu mesmo. Olha só o estado de Jó. O meu hálito é intolerável à minha mulher, e o meu mau cheiro sou repugnante aos filhos da minha mãe. Até as crianças me desprezam, e querendo eu levantar-me, zombam de mim. E todos os meus amigos íntimos me abominam, e até os que eu amava se tornaram contra mim. Os meus ossos se apegam à minha carne, e salvei-me só com o pelo dos meus dentes. Compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei de mim, porque a mão de Deus me atingiu. Por que me persegues como Deus me persegue, e não cessei de devorar a minha carne? Quem me dera fosse agora escritas as minhas palavras, quem me dera fosse gravada em um livro. Olha só o que ele pediu, vamos dizer. E quem com pena de ferro e com chumbo para sempre fosse esculpida na rocha. Olha aqui o que Jó disse, diante de todo esse estado que ele estava. Versículo 25 diz assim:
porque eu sei que o meu Redentor vive. E por fim se levantará sobre a terra. Depois revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Irmãos, né, no início nós falamos aqui, né, da personalidade de Jó, de como ele andava diante de Deus. Mas todo mundo sabe, conta, né, a história de Jó, sabe que o inimigo, Satanás, né, como diz, pediu para provar Jó, né, para ver se ele era íntegro na pobreza, né, na enfermidade, se ele era íntegro, né, que nem sem todos os amigos que ele tinha, porque ele era um homem que tinha amigos, que ele, né, tinha muitos bens, como nós já comentamos esta noite aqui. E nós vimos aqui o estado de Jó. Jó, que tinha tudo, perdeu tudo, né? A saúde, a riqueza, os amigos. Fala que até o hálito dele era insuportável, vamos dizer, ele, né, fala na palavra do Senhor que ele ficou tão enfermo, né, que se coçava até mesmo com cacos de telha, né? Então, assim, o estado de Jó ficou de um estado assim deplorável. Aos nossos olhos, ele estava totalmente, vamos dizer, destruído, né, irmãos? Ele estava totalmente, vamos dizer, aos nossos olhos, derrotado. Até no início aqui, ele pensou que Deus o havia abandonado, que Deus também o havia deixado. Mas mesmo nessa situação de total penúria, vamos dizer, ele disse que, né, Deus estava com ele, né? Falava até a esposa de Jó. Quem não conhece essa passagem que diz, né, maldiçoa esse Deus e morre. Então Jó não tinha com que contar. Os servos não atendiam ele, né? Os servos não atendiam. As crianças zombavam dele porque ele estava tão fraco, se levantava e ele caía, né? Então ele estava numa situação assim que, se nós fôssemos ver, pior que todos nós aqui nesta noite, porque nós, né? Todo mundo jantou, quer dizer, todo mundo pelo menos tomou café, tá bem, levantou, tomou seu banho, né? Trocou, se perfumou, veio para a casa de Deus, né? E Jó chegou num ponto que ele estava assim, totalmente derrotado. Mas uma coisa, ele estava firme com Deus. Essa é a diferença, né? Porque não adianta, irmão, nós estarmos assim, gordos, robustos, né? E nós estarmos na condição de achar que nós não precisamos de Deus, que Deus não é conosco, né? Então, todos conhecem a história de Jó, né? Ele tinha tudo, perdeu tudo, né? Mas só uma coisa, Deus não permitiu, né, que ele perdesse a fé, a força, a esperança, né? E isso é muito importante, né? Porque assim, a gente na palavra lá em Eclesiastes, irmãos, fala assim, né? Não sei se Paulinho quer colocar, fica mais fácil que os irmãos acompanhem, mas eu acho que eu nem vou ler assim. Do 3, do 1 ao 8. A palavra do Senhor fala que há um tempo para todas as coisas, né? Há um tempo da gente rir, há um tempo da gente chorar, há um tempo de nós estarmos na presença de Deus, assim, né? É um tempo para glorificar, um tempo para prantear. Então, assim, para todas as coisas debaixo da terra, há um tempo, né, determinado por Deus, né? Vamos dizer, o que eu quero passar nesta noite é assim: o que nós vamos fazer com isso? Vamos dizer, com esse tempo de chorar, com esse tempo de rir, com esse tempo de se apartar, né? Então, assim, é importante nós estarmos alerta quanto a isso, porque não adianta nós estarmos bem, está tudo certo em nossas vidas e nós estarmos distante do Senhor, né? Isso aí, né, não pode acontecer nas nossas vidas, né? A gente vê exemplos assim, irmãos. Por exemplo, Davi, desde cedo, Davi, ele lutava muito, ele
era assim perseverante diante de Deus, ele não recuava diante dos problemas, né? Que nem fala na palavra do Senhor lá, que ele, em 1 Samuel 17:37, que ele era pastor de ovelhas, né? E que ele defendia as ovelhas do pai dele lá, né? Ele defendia as ovelhas dos ursos, dos leões, né? Do urso, dos leões. Quer dizer, as dificuldades, elas vinham, né? Como na vida da gente, né? Elas vêm, né? Vêm os ursos, vêm os leões aí, mas ele vencia, né? Ele vencia, ele ia lá, guerreava, derrubava, né? E aí, né? Chegou o dia lá que o filisteu afrontou o exército de Deus, né? E ele, vamos dizer, se intimidou com isso, não aceitou isso, né? Ele foi lá, todo mundo conhece a história de Davi e Golias. Ele foi lá, né? Apenas com uma pedra, ele derrotou, né? O inimigo do exército, porque fala que ele, né? Ele foi no nome do Senhor dos Exércitos, né? E nós também, irmãos, tudo que vem nas nossas vidas, nós temos a certeza e convicção que o Senhor está conosco, né? Vem as lutas, dificuldades, as tribulações, as angústias, né? As pelejas, né? Mas às vezes também me pergunto, se tivesse tudo sempre bom, será que todos nós estaríamos aqui nesta noite? Difícil, né, irmãos? Provavelmente nós não estaríamos, porque o ser humano é acomodado mesmo, né? Ele tem a tendência de quanto mais fácil, melhor, né? Quanto mais fácil, mais na largueza nós estamos, né? Mas assim, né? Davi, ele vencia as batalhas dele, tudo no nome do Senhor dos Exércitos, né? Dos exércitos, né? E esse Deus é o mesmo, ele está nesta noite aqui com a igreja, né? Ele está nesta noite no meio de nós, que a palavra do Senhor fala que onde estivesse uma ou duas pessoas reunidas em seu nome, ele estaria. E o Senhor, né, tem estado conosco, como nós falei para a irmã, o Senhor tem estado conosco, tem guerreado as nossas lutas, né? Então assim, a gente vê que na vida do cristão vem lutas e dificuldade, né? Eu me lembrei hoje de Paulo e Silas na prisão, né? Eles estavam fazendo a obra do Senhor e tinha curado, né? Expelido de uma jovem o espírito de adivinhação que dava lucro aos seus senhores, né? E eles foram colocados lá na prisão, né? Mas mesmo assim eles foram açoitados muito, bateram muito neles, né? E eles, né, à meia-noite lá, eles estavam em oração, louvando, né, glorificando o nome do Senhor, né, confessando, né, irmãos? É o que nós temos que fazer, confessar, né? Confessando, e lá o Senhor enviou o anjo que abriu as cadeias, né? Abriu as prisões, né? E assim, eles foram soltos, inclusive o carcereiro foi salvo, e ele e toda a sua casa, porque creram no poder que há no nome do Senhor. É o que nós estávamos, né, falando, como que nós vamos agir diante das situações que chegam na nossa vida. Essa é a diferença, né? Então, voltando lá para Jó, né, a palavra do Senhor fala que Jó foi restituído, tudo em dobro, né? Se ele era rico, ele ficou dobro mais rico, né? Suas filhas, seus filhos, né? Seus gados, suas ovelhas foram restituídos. Por quê? Porque ele creu até o último instante, né? Ele questionou, ele também, como nós questionamos às vezes, meu Deus, por quê, né? Qual o seu propósito disso? Aonde que eu errei? Irmãos, eu acho que isso é do ser humano, né? A gente é assim mesmo. Nós temos as nossas falhas, mas nunca esqueça, o nosso Redentor vive e por fim ele vai se levantar, né? Como nós estamos diante desse Redentor nesta noite?
né? Como, né? Daniel, os irmãos, lá na cova dos leões, né? Olha só, que situação está dentro da cova com o leão. A gente nem no bosque chegava perto. Agora a gente nem vai mesmo mais. Mas imagina você dentro de uma cova dos leões, né? Você em saída, num lugar fechado, né? Só esperando o bote, vamos dizer, né? E ele permaneceu firme, né? Ele permaneceu firme, ele creu, e o Senhor enviou anjos, tampou a boca do leão, né? E aí chegou o ponto que teve um decreto do rei Nabucodonosor da Babilônia lá, que todos devessem adorar o Deus de Daniel, né? Então aí é que está, o que nós estamos fazendo com aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas vidas. Essa é a diferença, né? Hoje nós estamos às vezes com enfermidade, às vezes nós estamos até abatidos, mas, né, não importa. Eu sei que o meu Redentor vive, vai chegar um dia que isso vai... Quantos ursos nós já matamos? Quantos leões o Senhor já tirou das nossas vidas? Quantos? É uma peleja muito grande, né? Quantos? Foram muitos nesses anos, nessa caminhada. Não foram poucos, né? E o Senhor é o mesmo, né? O que o Senhor quer de nós é isso, é simplesmente estar obediente, estar esperando, né? O que Ele tem para nós. Eu não sei o que Ele tem para nós, mas tenha fé, que nem a irmã falou, se nós não morrermos de Covid, nós vamos morrer de outra coisa, irmãos. Não vamos durar muito, mas se nós durarmos 5 anos a mais, amém, vamos aproveitar esse tempo, né, de buscar mais em Deus, de nos aperfeiçoar, né, Ele que nos aperfeiçoa, mas se nós estivermos na posição, fica mais fácil, né? Então assim, se Ele der mais 10 anos, nós estamos aqui, né? O importante é estar aqui. O importante é permanecer firme e fiel, né? Então assim, sempre, né, a gente tem as lutas, mas o Senhor não, né, sempre tem estado conosco, né? Eu também em casa eu estava lembrando, né, os amigos de Daniel, já estava lá no livro, voltei um pouco assim e vi aquela história de Cedraque, Mesaque, Abidnego, que a fornalha foi aquecida 7 vezes mais. Sabe lá o que é isso? Fala que os homens que jogaram eles foram queimados, né, pastor? Os homens. E, né? Só de chegar perto do fogo, os homens já foram queimados. E Cedraque, Mesaque, Abidnego, que não também se dobravam diante dos deuses da Babilônia, porque era por isso que eles eram levados, né, que nem Daniel foi levado para a cova dos leões, e também Cedraque, Mesaque e Abidnego foi jogado na fornalha de fogo ardente. Foi por isso, porque eles não se dobravam diante dos ídolos da Babilônia, né? Então, e a palavra do Senhor fala que nem as vestes dele estavam cheirando fumaça, né? Então, o Senhor é conosco, né? Mesmo que nós tenhamos os nossos erros, as nossas falhas, mas o Senhor não tem desamparado ninguém. O Senhor não tem deixado ninguém perecer, né? O Senhor não tem deixado ninguém perecer. Paulinho, lá em Provérbios 24:10, eu gosto muito desse Provérbios, não é só de hoje, eu sempre me lembro dele, é assim, vamos dizer, tem umas palavras que a gente guarda no coração, né? Então, olha lá, irmãos, fica mais fácil do que eu procurar aqui. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Então, no dia da angústia, no dia da tribulação, fica firme, fica forte, fica que nem Jó. Eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que Deus está vendo, eu sei que Deus vai me ajudar a passar, eu sei que Deus vai cuidar de mim nessa situação, eu sei que o Senhor vai pelejar por essa causa, eu sei que o Senhor vai suprir todas as minhas necessidades nessa situação. Eu sei que o Senhor é forte, eu estou fraco, eu estou abatido.
Eu estou pequena hoje, mas o Deus que eu sirvo, Ele é grande, Ele é forte, Ele é poderoso, Ele não vai me abandonar, Ele não vai me deixar, Ele não vai me deixar abalado, né? Esse Deus, né? Ele vai fazer maravilhas ao nosso meio, né? Mesmo que a gente está abatido, caidinho, mas é Deus, né? É Deus que nos ajuda, é Deus que peleja, né? Porque todos nós, irmãos, irmãos do céu, se não é Deus, irmãos, a gente sai na rua e corre tanto risco nesse trânsito. É cada coisa que a gente vê, né? Os irmãos de moto, meu coração, até a Fabíola está ali, ó, até estremece, porque é tanto risco que corre, que se não é Deus, irmãos, misericórdia, né? Se não é os livramentos de Deus, se não é o Deus cuidando, misericórdia, e é tudo. Nós estamos lá em casa, na panela de pressão, e tirando a pressão rapidinho, se não é Deus, aquilo rebenta com a gente, porque é tanta coisa, né? É tanta coisa. Esses dias para trás, não muito tempo, acho que faz uns 2 anos, eu nunca falei isso para ninguém, porque coisa que acontece, vamos dizer, eu estava lavando a cozinha com um chinelo, não sei, ele não era gasto, mas ele escorregou muito forte, que depois eu até joguei ele fora. Irmãos, eu bati a cabeça na pia de uma tal forma, que eu falei, meu pai, que foi? Eu perdi o sentido, eu estava sozinha em casa, eu perdi o sentido, falei, meu Deus, que eu perdi, e assim, quando eu acordei, falei, vou lá sentar lá fora, porque se eu morrer, alguém vai me achar logo, porque se eu ficar aqui dentro de casa, até alguém chegar, eu já vou estar daquele jeito. Irmãos, eu fiquei lá fora, assim, um certo tempo, eu devia ter ido, num pronto-socorro, alguma coisa, mas aí eu fiquei analisando, falei, gente, a vida da gente é assim, ó, se a gente, irmãos, é questão de abrir e piscar de olho, né? Se não é Deus na nossa vida, é em toda qualquer situação, é dentro da sua casa, né? É fora, é em toda e qualquer situação. Então vamos nos mostrar fortes, né? Não para nos gloriar, mas para engrandecer mesmo esse nome desse Deus, que com certeza o Senhor vai pelejar por nós, com certeza a vitória é nossa, né? E lá em Mateus, peraí, Paulinho, que eu vou achar aqui. Tanta coisa que eu anotei aqui. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Deus é fiel. Santo, santo. Em Marcos, né? 4, 35 ao 41. Louvado seja Deus. Vamos ler junto, irmãos. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim, como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se um grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Olha a situação. E Jesus estava na popa, dormindo, sobre travesseiro. Eles o despertaram e disseram: Mestre, não te importa que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Louvado seja Deus, né? Então, assim, o Senhor Jesus, o nosso ajudador, o nosso Salvador, Ele tem poder para acalmar toda e qualquer tempestade que está nas nossas vidas, né? A diferença vai ser se nós confiarmos, acreditarmos, buscarmos, perseverar. Essa vai ser a diferença, né? Porque o poder todo pertence a Deus, irmãos. Todo pertence a Deus, né? E Jesus está aí para nos ajudar, né? Para nos fortalecer, né? E as situações, ela vem, mas na medida que nós vamos, né, buscando em Deus, crendo, também vem vamos dizer, nossos caminhos vão se direcionando, vão se limpando,
né, vão chegar num ponto desejado. Então Jesus está aí, tem poder para curar, para acalmar toda e qualquer tempestade, toda e qualquer situação, né? Deus é tremendo em poder e força. E vamos ler só mais em 2 Coríntios, Paulo, 4, os versículos 7, 8 e 9. 2 Coríntios 4, 7, 8 e 9. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder de Deus, desculpe, irmãos, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Aleluia, Jesus. Então, porque nós que vivemos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nossa carne mortal, né? Irmãos, nesta noite eu quero falar assim que mesmo atribulado, nós não estamos acabados não. Deus é grande em nossas vidas. Abatido, perplexo com a situação, põe perplexo nisso. Mas nós não estamos desamparados, né? Nós estamos perplexos, porque é do homem. Nós, né, nos assustamos. Nós, né, ficamos temerosos. Mas nós não estamos, né, desamparados, nós não estamos acabados, destruídos, como o Jó lá estava numa situação que misericórdia, não tinha como piorar, vamos dizer, né? Já estava no caco total, mas lá o meu Redentor vive, ele vai se levantar, ele vai fazer, né? Mesmo que às vezes, né, a gente está como Elias, querendo entrar na caverna e ficar lá. Irmãos, mas vamos continuar crendo, né? Vamos continuar buscando, vamos continuar esperando, vamos continuar marchando, né? Edificando a nossa casa sobre a rocha, porque, né, a palavra do Senhor também, a palavra de Deus é tão completa, irmãos, que é assustador. Não, a palavra de Deus não está lá. Não sei onde está agora, Paulinho, não anotei. Mas não fala que o pastor sabe que a gente construiu uma casa sobre a rocha, né? Então, que bate os ventos, bate, né, as ondas lá, mas ela está alicerçada sobre Jesus. Então, assim, ela não cai. E se a gente coloca nossa casa sobre a areia, né? Vai vir os ventos, as tempestades, mas ela não vai, ela vai ruir. Mas se nós estivermos, né, construindo a nossa casa sobre a rocha, com toda a certeza deste mundo, nós vamos vencer, né? Com toda a certeza do mundo. Como, né? Não sei se de um jeito ou de outro, isso também não nos cabe. É claro que a gente só quer o bem, só quer a moleza, vamos dizer assim, né? É claro, isso é óbvio, ninguém quer estar atribulado, ninguém quer estar abatido, ninguém quer, mas nós estamos firmes que o Senhor é conosco, né? Firmes, nós não confiamos em nossa própria força, como falou, né? O vaso de barro, nós não confiamos, né, na nossa própria força, né, no braço da carne, né? Olha lá. Acharam o pastor, olha lá. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a casa sobre a rocha. Glória a Deus. Aleluia, né? Então, bateu-se os ventos, a chuva caiu, transbordaram os rios, sopraram os ventos,
e dera com ímpeto contra aquela casa, né? Bateram com força contra aquela casa, né? Que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Aleluia, né? Então, assim, a vida do cristão, né? Que nem a gente falou nesta noite, Daniel não estava em pecado, Jó não estava, né? Os amigos lá não estavam. Abraão, um homem de fé, temente a Deus, né? Foi provado também, né? Foi pedido o teu bem mais precioso, teu filho Isaque, né? E ele foi lá em obediência, ofertou esse filho para o Senhor. Mesmo que, né, não foi concretizado o sacrifício, porque o Senhor viu que ele temia a Deus, né? Então, assim, não mudou nada, irmãos, é o mesmo, né? Hoje nós talvez não tenhamos os sacrifícios aí para enfrentar, mas temos aí o Covid, temos as dificuldades na nossa casa, né? Tantos irmãos sofrendo com desemprego, tantos irmãos, né, em luta e dificuldade, nós em luta e dificuldade, mas o meu Redentor vive. Seu Redentor vive, né? E ele vai se levantar, né? Ainda nessa carne nós veremos a Deus, né? Mesmo que o estado no momento não está aquelas grandes coisas, mas a nossa fé, a nossa perseverança, né, está em Cristo, né? Só vou ler mais um, Paulinho, depois chega. Põe lá o Salmo 20, no versículo só o 7. Salmos 20. Irmão, essa ferramenta que a gente tem hoje, né, facilita tanto, né, pastor? Às vezes com uma palavra, né, irmão, a gente acha um versículo tão maravilhoso, né, que ajuda a gente. Às vezes a gente quer lembrar de um versículo e não lembra, né? Aí procura, às vezes até na palavra procura, não acha. Com uma palavra você consegue achar. Eu acho muito bom. É que nem fala, né? É o jeito que a gente usa, né? Que essa é uma ferramenta maravilhosa. Tem muitos aí usando de maneira errônea, de maneira errada, né? Mas usando de maneira certa é maravilhoso. Você vê quantos, né, são atingidos pelas palavras do Senhor. Se hoje a gente for entrar no YouTube, procurar uma pregação, você vê todas as nossas estão lá, né, pastor? E a dos outros irmãos, se a gente for ver, é infinito. Né? É infinito, não acaba, porque hoje a gente tem aqueles montes, amanhã já vai ter mais um monte, né? E assim, usando de maneira correta, é uma bênção mesmo, uma ferramenta que nos ajuda muito, né? Aí a palavra do Senhor lá em Salmos 27 diz assim: uns confiam em carros, outro em cavalo. Nós, porém, nos gloriamos no nome do Senhor nosso Deus. Então, assim, né? Nós não vencemos, que o Davi estava falando aí que ele não vence pela própria força, né? Um guerreiro de Deus, né? Olha, um dos maiores, né? Um que venceu muitas guerras, conquistou muito território, ganhou muitos reinos, né? Mas ele estava sempre confiando no Senhor, não se vangloriava, né? Ele sempre confiava em Deus, que Deus ia dar vitória, que era em Deus que ele, né, conseguia as vitórias, né? Então, nesta noite, irmãos, eu quis passar assim, que as lutas, as dificuldades vêm na vida de todos nós, né? Mas a forma que nós reagimos diante dela é que faz toda a diferença, né? E, né, nós sabemos o tanto que nós somos, nós temos os nossos erros, nós temos as nossas falhas, às vezes até com os irmãos, né? Tem dia que a gente faz, né, situações que a gente às vezes não age de forma correta, né? Mas nós temos um Deus muito grande, muito fiel, muito verdadeiro, né? E tem nos ajudado nessa caminhada, né? E se não fosse ele, né, como diz, já teríamos sido engolidos vivos há muito tempo, né? Se a gente fosse contar o testemunho de vida, que o que a gente já passou, pastor Paulo, né, pastor, né, a Sandra, que nós já passamos, né? A gente que está sempre junto aqui desde muitos anos. Então, assim, a gente vê realmente a presença de Deus nas nossas vidas, né? E nessa noite, pastor, ia fazer uma oração e passava para o pastor. Aí o pastor complementava aí. Né?
Então, nesta noite, eu louvo a Deus, agradeço a Deus, né, a confiança do pastor e a insistência do Cláudio. Que esse Cláudio, nossa, um chulé, meu Deus. Jesus, dai-me forças, né? E a presença de cada um de nós, né? De cada um de vocês. E vamos agradecer a Deus, porque o Senhor tem pelejado por nós, né? Soberano Deus e eterno Pai. Em nome de Jesus, nesta noite, nós estamos aqui reunidos, ó Deus. E nós queremos te louvar, te agradecer pela tua amada igreja. Não somente, Senhor, pela tua igreja amada, evangélica, Santas Missão do Manto Sagrado, mas por todas aquelas que pregam o verdadeiro evangelho, que pregam a verdadeira palavra, né? Que buscam a fazer a tua obra verdadeiramente, Senhor, né? Que buscam obedecer a tua palavra, Pai. Nós te agradecemos por cada oportunidade que nós temos tido, Senhor, de estar na tua casa, na tua presença, né? De ouvir a tua palavra, Senhor, né? Nós queremos te louvar, te agradecer pelo livre acesso que nós temos, né? Na tua palavra, Senhor, que nos conforta, que nos traz paz, que nos refrigera, que nos ensina, Senhor, a como proceder diante das situações, né? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos esta noite, porque o Senhor nos trouxe até aqui, falou conosco, Senhor, nos ajudou, Senhor, a caminhar um pouquinho mais na tua presença. E nós te pedimos nesta noite, continua nos ajudando, continua nos instruindo, continua a ter paciência conosco, continua nos fortalecendo, ó Pai, segurando em nossas mãos com os teus braços fortes, Pai. Não deixa que nenhum de nós pereça, não deixa que nenhum de nós desanime, não deixa que nenhum de nós pare, mas nos ajuda a prosseguir, nos ajuda a caminhar, nos ajuda, Senhor, a caminhar nesta vida, Senhor, e ainda, Senhor, a trazer outros para receber a tua paz, o refrigério, Senhor, encher os corações de paz e de esperança. Derrama a tua cura nesta noite, quebra os laços nesta noite, Pai, limpa os caminhos nesta noite, Jesus, põe teu sangue sobre nós, cura-nos, ó Senhor, liberta-nos, ó Deus, abençoa-nos, nos abençoa, Senhor, conforme a tua graça, a tua misericórdia, o teu poder. O Senhor conhece a necessidade de cada um de nós, Senhor. Não precisamos, né, estar falando, mas o Senhor conhece o nosso íntimo, o nosso precisar, as nossas necessidades, e colocamos diante de Ti todas as nossas causas, todas as nossas petições, Senhor, e cremos que o Senhor é um Deus forte e poderoso, que pode todas as coisas, que tem o poder sobre todas as coisas, e que por fim, Senhor, vai se levantar, Senhor, vai pelejar por cada um de nós, pelejar pelas nossas casas, pelas nossas famílias, ó Deus, e sobretudo, Senhor, nos fazer, Senhor, a continuar, fazer, Senhor, nós continuarmos a marchando, Senhor, até o dia da tua vinda, Senhor. Nós não sabemos se vai ser coletiva, se vai ser individual para cada um de nós, Senhor, mas nós te pedimos nesta noite, nos ajuda, continua a nos fortalecer, a nos revestir, a nos ajudar nessa caminhada, Senhor, e aumenta a fé, a nossa esperança, que nada, Senhor, nos deixe parar, mas que nós venhamos confessar o teu santo nome em toda e qualquer situação. É o que nós te pedimos nesta noite, te louvamos e te agradecemos, porque até aqui tem nos ajudado, Senhor. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém.